Qual a melhor maneira de analisar uma situação, um projeto, uma ideia, de forma clara, que a gente consiga fazer melhores escolhas e, ao mesmo tempo, equilibrar o nosso emocional mediante a essa projeção? O assunto de hoje é muito importante porque muitas pessoas se perdem nas emoções mediante algo que está por vir ou algo que está projetado. Eu vou fazer tal coisa, eu vou ter que passar por tal situação. E as possibilidades dessa situação, desse objetivo, acabam deixando a pessoa em um looping emocional, provocando insônia, ansiedade, prejudicando até a saúde física dessa pessoa. Como fazer para equilibrar tudo isso? Meu nome é Paulo, sou psicanalista, eu trabalho com psicanálise e terapias integradas para auxiliar no autoconhecimento, na melhoria da qualidade de vida, da saúde mental e emocional. E o tema de hoje é algo muito comum de acontecer com todas as pessoas, ter ansiedade sobre o futuro, sobre um projeto, e a pessoa se perder nessas ideias, nessas informações, por causa das possibilidades negativas que existem, esse item que está por vir. É muito comum as pessoas falarem: não, vai dar certo, você tem que pensar positivo. Ou outras pessoas falam: não conte com o não, só tem o sim. Tudo isso acaba gerando perdas emocionais, até físicas para a pessoa, além de deixar ela despreparada para a situação que está por vir. Como assim, Paulo? A melhor maneira de se enfrentar um desafio é você saber e contar com todas as possibilidades dele. Ah, Paulo, mas isso aí não é ser negativo? Gente, ser negativo é ser ingrato, é ser reclamão, é ser vitimista, é ficar se lamentando. Isso é ser negativo. Agora, você observar algo, uma situação, um problema, ou algo que está por vir, um projeto, um objetivo, e contar com todas as possibilidades, você está sendo racional e sábio. Como assim, Paulo? Por exemplo, eu quero comprar uma coisa tal. Vamos lá, eu vou comprar um carro. Eu vou na agência tal procurar aquele carro que eu quero. Quais as possibilidades de você encontrar o carro que você quer? Pode ser que você chegue lá e encontre o carro que você gostaria. Pode ser que você chegue lá e não encontre o carro que você gostaria. Se você não conta com a possibilidade de não encontrar aquilo que procura, quando você chegar lá, a frustração será muito maior. Mas por quê? Porque quando a gente não conta com as outras possibilidades, quando a gente chega lá no local, a gente se encontra num momento, numa situação sem ação. Você fica paralisado, teoricamente falando, emocionalmente, porque você não tem uma visão da próxima ação se tal situação acontecer. O exército americano, ele teve um problema um tempo atrás, no treinamento de umas tropas especiais, em que na formação, nesse curso das tropas especiais, era um curso muito pesado, um treinamento muito pesado. E nesse curso tinha uma alta desistência dos alunos até chegar ao término desse curso. E o investimento para realizar esse curso, em questão de equipamentos, lugares, etc., era alto também. Então era uma perda. Vamos lá, estou inventando números aqui, tá? Não sei os números exatos, não lembro, faz tempo que eu vi essa pesquisa, essa colocação. Entrou 30 alunos, se formava 5. Imagina a movimentação de professores, profissionais, de equipamento, começando com 30 e se formar 5. É uma perda muito grande. É muito mais da metade sendo excluída desse curso até a formação. E muitas das vezes, pela análise inicial, todos os 30 eram extremamente aptos a completar o treinamento e ser um bom profissional após formado. O que acontecia, Paulo? As pessoas iam lá, passavam na prova, passavam nos testes, etc e tal, e chegava lá, pô, você vai ser o soldado especial tal, agora é o treinamento. Legal. Aí ele entra lá. Cada dia era uma surpresa desagradável, porque são treinamentos pesados, duros. E essa pessoa, ela ficava sem ação, surpresa, e aquilo gerava pânico.
dependendo de algumas situações, a pessoa acabava desistindo do treinamento. Não, eu não aguento isso. Ficava muito pesado emocionalmente para ela. E outra, ela não sabia o que estava por vir. Se aquele dia foi horrível, será que outro dia vai ser horrível de novo? E isso criou certos loopings emocionais nesses alunos. Aí aplicaram a seguinte técnica. Antes de iniciar o treinamento, tinha-se uma aula específica em que era apresentado detalhe por detalhe de tudo aquilo que eles iam aprender e passar. Você vai fazer um acampamento no mato, que vai passar por isso, por isso, por isso. Você vai ter que aprender a caçar sozinho, você vai ter que aprender a fazer uns que eu estou inventando, tá? Você vai aprender a fazer isso, fazer aquilo, você vai ter que se virar e vai passar frio, você vai ter que dormir molhado, vai ter que ficar mais de 20 horas acordado em guarda para poder aprender a criar resistência ao sono, a isso, aquilo. Você vai fazer exercícios físicos exaustantes disso. Passou várias questões, mas prova dia após dia. Tudo aquilo que ele vai ver e encontrar no treinamento, eles eram expostos de uma forma clara, bem explícita ali na frente de todos eles. Conclusão, após isso, a maioria conseguia se formar. Teve desistência? Sim. Tem pessoas que acham que aguenta e não aguentava. Mas, por questões emocionais, por questões de surpresa, reduziu drasticamente as existências das pessoas. Elas passavam por aqui, mas sabia que era assim mesmo, já entrava sabendo sobre o grau de desafio de cada treinamento e elas conseguiam passar com mais facilidade. Sendo assim mais bem aproveitado o curso, e começando a ter também maior aproveitamento do investimento inicial para formar essa equipe. Então, você ter consciência do que te espera e das possibilidades de ações, você consegue suportar mais. Paulo, vou fazer tal coisa, vou fazer uma entrevista. E se não der certo? Não, vai dar certo, tem que dar certo tal. Se ela vai tão positiva nesse nível, quando ela faz a entrevista e a resposta é não, ela entra em depressão. Já tem de casos que a pessoa estava em depressão porque recebeu um não em uma situação em que ela não foi selecionada, em que ela não foi aprovada. E ela travou. Por quê? Na mente dela não existia a possibilidade de acontecer o não. Prever o não, aceitar o não, também faz parte de um treinamento para você passar pelas etapas dos desafios que a vida segue para nós. É a mesma coisa que, olha, eu tenho uma fogueira à minha frente. O objetivo é a fogueira. Eu estou na frente da fogueira. Eu vou dando um passo para o lado e vou olhando a fogueira, continuando olhando a fogueira. Mas a cada passo que eu vou dando, andando em volta da fogueira, eu vou vendo algo que está atrás da fogueira. Eu estou olhando para ela aqui, estou vendo um lago. Eu ando para o lado, vou ver um pedaço do lago, vou ver um banco. Eu ando para o lado, vejo um tronco, vejo uma árvore, vejo um animalzinho andando. Quando eu der a volta total pela fogueira, eu sei o que está atrás de mim, nos meus lados, na minha frente, apenas olhando para a fogueira. O que isso significa, Paulo? Quando você conhece, você se sente mais seguro. Se você está só olhando para a fogueira, ouve um barulho, você não sabe que ali tem um macaquinho em cima da árvore e você vai começar a sentir medo. É a mesma coisa quando a gente vai projetar essas ideias de futuro. Se eu tenho um projeto, tá, Paulo, e se eu ganhar o não? Se eu ganhar o não, eu vou para casa, vou tentar entender o porquê, vou analisar o porquê que eu fui reprovado e vou tentar de novo. Ou vou buscar outro projeto, vou mandar mais currículo se for emprego, ou vou estudar mais se for um concurso e etc. Você tenha a solução cabível de acordo com cada situação. Essa solução é a que você queria? Não. É a mais aceitável? Não, mas é a possível. Então, se você tem uma ideia, e nessa ideia você sabe todas as possibilidades possíveis, qualquer dessas possibilidades que acontece não é uma surpresa. Não sendo uma surpresa, você vai reagir de forma mais consciente, sábia, para conseguir sair daquele desafio. É o mesmo que eu pego o carro e vou fazer uma viagem. Eu não conto com a possibilidade do carro quebrar. Aí no meio da viagem o carro quebra. Antes de lembrar que o carro tem seguro, por exemplo, eu fico em pânico. Você entendeu a situação? Agora, se eu tenho a consciência, não, eu vou viajar, mas o carro tem seguro, está aqui o número do seguro, eu deixo lá na minha carteira o número do SOS da seguradora, eu já analiso aí as possibilidades e sigo a viagem,
mas tomo todas as precauções para que o carro não quebre durante a viagem e vou seguro, sabendo que o carro não vai quebrar. Porém, se acontece um imprevisto, alguma coisa que dê defeito, que o carro pare, etc., nossa, parou. Nossa, que chato. Vou ter que viver esse problema. Mas qual que é a solução? Liga para esse número aqui, eu vou chamar a seguradora, chamar o guincho. Eu já li o contrato, eu sei que o seguro vai me dar direito a um carro reserva, ou vai me dar direito a ficar num hotel até o carro ser arrumado, sei lá, mil possibilidades. Entendeu? Se a gente não percebe as possibilidades dos desafios, você é pego de surpresa. Aí, nesse momento, você paralisa, você trava. Você entendeu nessa situação? Muitas pessoas que eu atendo em terapia, muitas das vezes, vivem em situações de depressão, de tristeza intensa, porque não contava que existia sim a possibilidade daquele objetivo não dar certo. E ela não via a saída. E a saída estava lá, mas ela não conseguia enxergar porque ela não se preparou com as possibilidades, ela não viu todos os ângulos possíveis daquele projeto. E detalhe, conseguindo enxergar dessa forma, você consegue evitar problemas. Como assim? Eu estou com um projeto X. Nesse projeto X, eu conto com o resultado X, óbvio. Mas quando eu vou analisar esse projeto X, eu começo a perceber que existem muitas possibilidades ruins de acontecer. Se acontecer possibilidade ruim tal, eu dou conta, resolvo. Se acontecer possibilidade tal, eu dou conta, resolvo. Se acontecer possibilidade tal, nossa, não dou conta, vai dar ruim. E se acontecer possibilidade tal, não vai dar ruim. Se acontecer tal, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí eu olho todas as possibilidades e observo que a probabilidade dessas possibilidades dar ruim e não ter solução e haver uma perda muito grande, ser latente demais, aí eu vou tomar uma decisão sábia. Nossa, realmente esse projeto não vale a pena. É muito arriscado. O que que eu vou fazer se tal coisa acontecer, se esse projeto é ruim? Não, então eu não vou fazer esse projeto agora, eu posso até fazer, eu acredito que esse projeto vai dar certo, mas eu vou ter uma estrutura maior em que, se o projeto chegar no máximo do ruim dessa situação muito difícil, eu consiga recomeçar sem me destruir. Essa é a ideia. Então, saber analisar as possibilidades de uma situação, de um projeto, de uma ideia, etc., nos traz segurança, equilíbrio e melhora as possibilidades desse projeto, dessa ideia dar certo. Ou seja, você acreditar apenas no positivo pode sim acabar prejudicando mais do que ajudar. É uma época, muito tempo atrás, quando eu trabalhava na linha de indústrias, eu estava fazendo um planejamento de uma manutenção de um equipamento muito grande. Aí conversando com a chefia, falava, vou precisar de um guincho tal, porque se der ruim a essa manutenção, não conseguir resolver, a gente vai ter que trocar a peça rapidamente. E é uma peça muito grande, vai precisar de um guincho lá do lado, parado, esperando. Paulo, não pensa nisso não, vai dar certo. Olha, eu tenho certeza que vai dar certo, mas se acontecer a possibilidade de dar ruim, o guincho está do lado e eu consigo trocar rapidamente e não vai atrasar a manutenção. Conclusão, quando foi feita essa manutenção específica, deu ruim. A peça projetada para ser colocada no local não serviu. No caso, a peça de manutenção não deu manutenção adequada. Teve que ser trocado o conjunto inteiro, que era muito pesado. Se não estivesse o guincho do lado, teria se atrasado mais de 10 horas essa manutenção. Uma coisa que o guincho estando do lado, em questão de 2 horas a mais de atraso, já conseguia tirar, colocar a nova, resolver o problema, fazer a contenção e continuar com o equipamento livre. Você entendeu, gente? Não é ser pessimista, é ser lógico e precavido. Observe isso, façam aí seus comentários, digam aí se vocês já passaram por situações que vocês sabiam que podia acontecer algo e vocês não se prepararam por ela. Compartilhem suas experiências, deixem as suas dúvidas, comentários, clique no joinha, compartilhe esse vídeo para quem precise e se inscreva no canal. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.